esse podcast Coragem pra Quê? Aqui a gente descobre o que é coragem de verdade, né, não, Mariana? É isso aí! Mais uma Sejam vez, todos mais um muito encontro. bem-vindos. Muito bem-vindos a mais este encontro. E aí, Júlia? A gente vai falar de quê hoje? Hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal, que é sobre... Mariana, você acredita em milagres? Se eu acredito em milagres? Eu acredito em milagres. Eu Eu também. definitivamente acredito em milagres. Mas é engraçado, né? Pensar milagre. Que você pensa assim, ah, milagre, né? Então você já viu alguma coisa se transformar na sua frente. Imediatamente, né? Alguém se curar do nada. E nesse sentido, eu não sei. Eu até fiquei revisitando minha memória para ver se eu tinha, assim, né? Um relato de um milagre, assim, Uhum. dentro desse imaginário que a gente tem de um milagre, né? Mas se for considerar um milagre como coisas que fogem da nossa explicação, com certeza eu não acredito em milagres e acho que. Mas você sabe que você estava falando, eu estava pensando aqui, até quando uma coisa se transforma na nossa frente, a gente ainda não acredita. Eu acho que os milagres eles têm muita associação assim, como se fosse uma coisa que vai virar de uma hora para outra, né? Então a gente muitas vezes não consegue visualizar os milagres que acontecem a todo momento, porque a gente não consegue estar muito atento, a gente acha que o milagre é uma coisa muito assim concreta, né? E na verdade não é. Mas eu penso que até quando ela é concreta, assim, eu já tive experiências de algumas pessoas, principalmente eu acho que quando a gente está falando de doença física, Uhum, então a pessoa tem um negócio e aí ela descobre o negócio e aí ela internamente se transforma e aquela doença deixa de existir. uhum, E aí a medicina fala, "Ah, não tem como explicar." Ela não fala é um milagre. Ela fala, não tem como sim. explicar. Não sei o que que aconteceu. Uhum. Porque a gente tem essa noção, né? A gente perde o milagre quando a gente quer ter controle sobre o que que vai acontecer. Uhum. E a gente É, quer ter ele controle o se tempo. descaracteriza nessa fala, tanto que eu pensei assim, ah, poderia citar uma coisa, mas se eu descrevesse, talvez eu não visse o milagre na minha descrição, entende? Uhum. Uhum. Tipo, meio que É ele quando a gente, foge. eu acho que a maioria das vezes a gente associa muito milagre a essa questão da saúde física, né? Isso é muito comum. E renega muito a questão do milagre de todas as pequenas transformações que existem ao todo tempo. Mas, quando a gente começa a estudar mais sobre autoconhecimento, a gente vai aprofundando, vai chegar uma hora que a gente vai entendendo que milagre tem muita associação com o nosso sistema de crença. Porque, na verdade, o milagre, o que que ele é? Ele é uma ruptura daquilo que você achava que era possível ou não. Uhum. É, e Então, muitas vezes por isso, né? Assim, também você vê o milagre acontecendo e mesmo vendo, né, você não acredita aquela coisa, né? Eu vendo, não acredito. descredibiliza o que era antes e fala, "Ah, então antes eu estava enganado. Uhum, Deve ter dado alguma coisa errada naquele exame, uhum. né? Ou foi qualquer outra coisa." É, e é muito condicionado pela forma como a gente enxerga, né? E pelas coisas que a gente está habituado a ver e perceber, assim, né? Uhum. A gente é tão viciado nessas formas que, ah, acontece alguma coisa, você duvida de si ao invés de acreditar no milagre. E eu acho que a ideia muito hoje da nossa conversa aqui é tirar um pouco essa ideia, né, de que milagre precisa estar necessariamente associado a uma coisa religiosa, né, ou uma coisa muito distante de nós e entender que o milagre ele tem muito essa conexão entre o que é visível e o que é invisível para gente, porque às vezes a gente chama de milagre algo que a gente não vê como possível. Que se a gente não vê como possível, a gente vê como impossível. Mas isso é só uma forma da gente estar enxergando. E tem uma coisa também, né? Enquanto você estava falando, eu pensei, primeiro que é difícil você tirar o milagre desse lugar crístico, né? Porque eu acho que, no geral, a gente conhece o milagre a partir desse lugar.
E Uhum. outra coisa é associar diretamente o milagre a algo, além de ele ser sem explicação, mas a algo fácil, né? Às vezes a gente coloca assim, como um milagre, né? Como se algo simplesmente acontecesse, sendo que as coisas, no geral, elas estão simplesmente acontecendo, né? O tempo inteiro. Então, Pois é. tudo esse lugar do observador Eu mesmo. sempre me lembro uma vez, eu estava com uma amiga que ela patinava, e aí a gente estava assim observando e tinha uma criança, e ela estava fazendo um movimento, não vou saber muito descrever porque eu não sei patinar, Uhum, mas ela estava fazendo um movimento que era muito difícil. E era a primeira vez que aquela criança estava patinando, ela estava aprendendo, e aí essa minha amiga falou assim, ela até citou um autor famoso, que se eu não me engano é o Nelson Mandela, que falou assim, sabia que era impossível, ela foi lá e fez, uhum, né? Então, assim, e isso fala sobre o quanto isso tem a ver com o nosso sistema de crença. Então, se a gente parar para pensar que todas as vezes que a gente faz algo que a gente não achava possível, a gente está fazendo um milagre. Isso é um uhum, milagre. É que muitas vezes a gente tá tão desconectado daquilo que a gente considera como espiritualidade, que a gente acha que a espiritualidade está só lá fora. Então, o milagre está associado sempre com uma intervenção de algo fora para gente que traz algo que a gente não tem uhum. É que a para gente não tem, gente. que a gente não considera possível de ter, né? E que às vezes a gente nem acha que merece. Na maioria das vezes. Eu acho É, que que acha que impossível porque de alguma forma não sente que merece, né? então eu acho que a primeira coisa a gente levantar de questionamento é: será que aquilo que você acha que é impossível não está acontecendo a você? Será que não tem a ver porque você acha que você não merece isso? Né? Porque se a gente coloca um pouco nesse lugar, né? Eu acho que essa metáfora ela é muito interessante do visível e do invisível, Uhum, pensando que o que é visível é aquilo que está dentro do nosso sistema de crença, uhum, dentro do nosso bairro, dentro da nossa família, dentro da nossa escola, dentro da nossa faculdade, da nossa profissão, do nosso trabalho, dentro daquelas pessoas que estão ali. Aquilo é palpável, aquilo acontece todos os momentos. A gente tem um pensamento sobre isso, ou a gente tem um pensamento sobre o que que é a vida, ou a gente tem um pensamento sobre o que que é correto fazer. Mas tem ao redor daquilo ali tudo que a gente escolhe ou recebe, depois a gente escolhe aquilo que a gente recebe e começa a transformar algumas outras coisas. Tem um bando de outras coisas que não são visíveis para gente, mas que elas estão ali disponíveis. uhum, O quanto isso que a gente chama de milagre tem conexão com isso, quando a gente esbarra, né, colide aquilo que a gente achava que era impossível e uhum, aquilo simplesmente chega até a gente e colapsa numa realidade, uhum. porque existiu ali uma brecha dentro do nosso sistema de crença. É, você falando até o que me veio assim foi muito a reflexão sobre isso, porque tem o não merecimento de você, né, sentir que você não merece, mas também tem a falta de consciência de outras possibilidades, assim, né? Então, às vezes, não é que eu não mereço, assim, porque eu tenho alguma coisa que aquilo que eu acho que é incompatível comigo, mas sim porque eu não sei a Uhum, possibilidade de ter outra coisa que é compatível comigo, assim, né? uhum. Sim. E isso é É, muito às vezes, limitado pelo contexto onde a gente tá. é. Eu sinto isso muito, né? Todas as vezes que uma pessoa chega para fazer processo terapêutico comigo, já aconteceu várias vezes de muitas pessoas falarem assim: ah, mas o que que a minha infância tem a ver com quem eu sou? Mas isso Uhum, aconteceu na minha infância. uhum, Sem a gente perceber, né, que a nossa infância ela é esse construtor do nosso sistema de crenças. E a gente só vai ver na vida o que está dentro desse sistema de crenças que a gente recebeu. uhum, Aí a gente vai passar pela adolescência, vai começar a ter contato com mais sistemas de crenças, a gente vai, né, vai estudar, aí às vezes a gente vai poder ter oportunidade de sair do nosso país. Por que que é interessante sair do país? Não é porque é para a gente colocar no Instagram, né, e tirar foto legal, é porque manchete, aí a né? gente vai ter contato com outros sistemas de crenças e funcionamentos, assim. Quando a gente vai para os países, por exemplo, europeus, que tem muita, que foram dos quais a gente recebeu a colonização, às vezes a gente não tem tanto essa percepção. Mas se a gente vai para outros países, que asiáticos, por exemplo,
que a gente tem modos de funcionamento, de entendimento da vida completamente diferentes da gente, e aí a gente consegue fazer, abrir essa brecha do que você falou, né? Tornar visível aquilo que a gente não conseguia ver. Sim, Mas se a gente, isso é uma forma bem radical, mas a gente pode fazer isso também se expondo a novos ciclos, a novas pessoas, né? Hoje a é, internet, a globalização faz isso muito. A justamente gente era o não que eu ia precisa falar. nem Acho mais que é sair uma de das casa. maiores dádivas da internet, por mais que a gente sempre olhe, né, para a internet como uma coisa que traz muitas, né, traz vícios, traz malefícios, assim, né, para nossa saúde mental, principalmente. Mas acho que entre as coisas positivas da internet é isso, né? É expandir o campo, realmente. Por mais que, como toda coisa, né, que você tem que também saber gerir isso, assim, né? Mas de você conseguir ampliar mesmo a visão, assim, né? E chegar em coisas que talvez fisicamente você jamais teria contato, assim. Eu sempre vejo isso de exemplo próprio mesmo, assim, né? De artistas, música mesmo, né? Sou uma pessoa que eu Uhum, sempre pesquisei muita música e eu sempre conheci música através da internet, assim. uhum, Desde quando você tinha que baixar, né? Assim, meio clandestinamente, até tenho toda uma teoria, né, a favor da pirataria nesse sentido, assim, né, de possibilitar a gente ter acesso a certas coisas, ou então, né, teorias mesmo, livros e outras coisas, que jamais chegariam, assim, né, de outra forma. eu acho que eu Então, penso até mesmo em termos de contexto, né? Por exemplo, eu nasci no Rio de Janeiro, que é uma cidade grande, que muitas coisas acontecem. Mesmo dentro dessa variação, existem vários núcleos e subnúcleos. Da família onde eu nasci, né? Da religião que eu nasci imersa, das pessoas com que eu convivi, né? A gente vai circulando nos âmbitos e o ideal é que a gente possa ir ampliando a nossa visão. E aí, à medida que a gente vai ampliando essa visão, voltando lá para a ideia, né, do milagre, eu acho que na realidade, se a gente pudesse fazer uma tradução para mim de milagre, milagre é quando a gente traz para o visível aquilo que era invisível para gente, uhum, né? Que a gente achava ou impossível muitas vezes. O uhum, milagre talvez ele tenha mais essa característica do impossível, de ser não uhum. ser possível. Mas o É, não ser possível, às vezes, ele está esbarrando numa sensação de limitação, mas às uhum. vezes o impossível ele é só porque você não conhece Uhum. outra É, daí é possibilidade. muito isso, né? O milagre ele acontece quando você se dá conta disso, eu acho, né? Ele é realmente o dar-se conta de que algo que era impossível, ele simplesmente já aconteceu normalmente, né? Ele já tá já é algo que passou, assim, engraçado pensar isso. Né? Você não se dá conta do milagre acontecendo, né? Aí, Sim. simplesmente, a gente tem essa consciência, assim. Só se a gente tiver junto com o milagre, algum tipo de conexão angelical, algum tipo É uma de guiança, talvez, assim, né? Sendo tipo uma sensibilidade. instrução. Não, mas é isso que você falou, isso é muito verdadeiro, né? Você não tem, assim como você não sabe que você está sendo corajoso quando você está sendo corajoso, Uhum, as pessoas é que contam para você, nossa, você foi muito corajoso. A maioria das vezes, quando a gente está agindo pelo coração, a gente está agindo por impulso. uhum. É um impulso, a gente não está pensando. Eu acho que da mesma forma o milagre, quando ele acontece, a gente só se dá conta quando ele já está aconteceu. É, eu acho que, assim, né, se fosse para comparar, né, a coragem você agindo pelo coração, o milagre ele estaria mais, eu acho, assim, você estivesse recebendo da vida, sabe? Como se você estivesse recebendo um presente Sim. da vida, mas você só vai perceber isso depois que passar, assim, porque na tua cabeça era impossível, então você nem cogitava que aquilo poderia acontecer. Então não era uma expectativa, né? Tem muito esse lugar também, de você não ter uma expectativa, assim. Ou então, isso que a gente falou, a outra vertente, né? De algo que não está tanto no seu domínio e que você faz uma solicitação, você solicita Uhum, algo que não está no seu domínio. Então, se a gente pudesse dizer, talvez, o milagre ele tenha a ver com algo que está invisível ou algo que está fora do seu domínio. Mas ainda assim, o que eu estava querendo dizer você só não, esse conceito de milagre, né? Sei lá, alguma coisa vai acontecer, um anjo, né? uhum, Isso eu acho que tem pessoas que têm esse tipo de experiência, mas uhum. não é a maioria de nós.
né? A É, e maioria. não é só isso o milagre, né? Eu acho que não dá pra. Que nem você perguntou se você acredita. Eu até acredito nesse tipo de milagre também, mas eu entendo que talvez tenham muitas pessoas, principalmente as céticas, que não vão conseguir olhar o milagre por esse lado e vão achar, "Ah, não, jamais, né? A gente tem muito milagre acontecendo, é isso Mas que eu ele tô não é só isso. dizendo, né? E a maioria das vezes, às vezes, até se isso acontecer, se é uma pessoa cética, ela pode estar vendo um milagre, mas Ela ela não não vai querer ver, ela vai faz achar parte que. do visível e do invisível, né? Dentro do É. sistema de crença, isso não é visível. E eu acho que é um pouco isso que é o mind blowing que eu queria trazer para as pessoas, que é assim, a maioria das vezes isso que a gente chama milagre não tem a ver com uma coisa super mística, um anjo, né? Uhum, Às vezes isso tem a ver com alguma coisa que não está visível e que a gente não consegue simplesmente ver ou que não está no nosso controle. uhum. É mais É, natural do que sobrenatural, né? Muitas vezes é mais um acontecimento natural mesmo. e eu acho que tem uma palavrinha muito, muito junto com a palavra milagre, que é a palavra confiança, que a gente também pode chamar de fé, Uhum, né? uhum, Mas é esse lugar do fiar com, né? uhum, Confiar é você fiar com a vida, né? Você uhum. se vê parceiro da vida. É, e é engraçado como essas palavras se unem, tanto a confiança, a fé e a crença, né? E aí volta um Uhum. pouco para o que a gente estava falando, né? Do que une, assim, né? O teu sistema de crenças mesmo. É, E essas palavras, elas estão todas muito associadas, assim. é. E é muito real que a gente vai construindo as realidades a partir das nossas crenças. Isso não significa que isso é ruim. Isso significa que a gente pode escolher um pouco, que Uhum. nem tudo a gente consegue escolher. Por Não, e que quê? pode modelar, né? Que não é rígido e fixo, mas você pode modelar, pode lapidar. É porque a gente tem determinadas crenças bases, assim, que são as nossas crenças raízes, aquelas que a gente recebe primeiro, que elas vão como que elas vão fazendo a base da nossa personalidade. Uhum, Então, tem determinadas coisas mesmo que é muito difícil para a gente, dependendo de como a gente recebeu aquilo, transformar assim. uhum, Né? É como se fosse o milagre está disponível a todo momento, mas aquilo não às vezes se torna até visível, mas a gente não vê, está invisível para a gente, porque a gente está vendo sobre um determinado aspecto. Às vezes outra pessoa está vendo, assim, eu não sei se você já teve essa possibilidade, eu já tive algumas vezes, a pessoa está vendo, está falando ali, ó, é possível. E uhum, você está dizendo, não, não é possível. Porque uhum. você não vê Não consigo ver, o que sim. aquela outra pessoa vê, né? Uhum, Então, assim, às vezes né, nas relações ou nas amizades, nas relações afetivas, isso quando a gente chama de colide sistema de crença, né? Uma uhum, pessoa está falando aqui, ó, a gente pode fazer, e outra pessoa fala, não, mas eu não consigo ver assim, uhum. não consigo ver isso acontecendo. Né? Sim, O que que sim. a gente também está cercando desse lugar do milagre, né? Que é, eu tô vendo, mas você não tá vendo. E aí, o que que faz quando um tá vendo, o outro não tá vendo? Aquele que não tá vendo precisa partir desse lugar da confiança. Uhum. Que eu E é acho que engraçado. é essa. Aí é onde entra a coragem, né? Que Uhum. é você dar o primeiro passo. É, eu tenho até uma coisa com a confiança, que é uma coisa recente, assim, que eu reparei, né? E é uma coisa que eu carrego. Porque eu tinha muito a expectativa da confiança, de esperar a confiança vir de fora, né? E ela Uhum. nunca vem. Então, confiança é algo construído internamente, assim, né? Então, às vezes, você espera a confiança do outro, né? Então, tipo, não, a pessoa tem que me demonstrar a confiança. Não. Você que dentro das suas crenças e daquilo que você vai encontrar a confiança naquilo ou não, né? É a pessoa, Mas esse é. negócio de a Não, pessoa tem. isso para pessoas e relações, quanto para tomar de decisões, acho também, assim, né? Escolher coisas e etc. É. Então, esse negócio é muito curioso, né? Porque é muito comum nas relações, principalmente dependendo dos aprendizados que a gente tem sobre a vida, sobre as pessoas. E às vezes a pessoa está te entregando tudo para você confiar, mas você não vai confiar porque não é ela. Ela pode fazer, ela pode se virar de cabeça para baixo. Exato, porque você não tem isso dentro, assim, né? Não tem essa compreensão interna mesmo, né? Da confiança. Eu percebi isso, assim. Não que eu não tivesse, eu sempre achei, assim, uma pessoa. É engraçado, né? Porque daí tem isso também, a relação da confiança com a segurança. Então, eu sempre me senti
segure, assim, né, nas minhas escolhas, nas minhas coisas. Então, mas aí pensar sobre a confiança, né, desse lugar que você nasce, que você alimenta internamente, assim, como que isso amplia, né? Tua fé na vida, inclusive. Sim. Eu desejaria muito que a gente tivesse menos preconceito com essa palavra milagre e compreendesse que ela tem conexão muito mais com essa dinâmica entre o que a gente consegue ver e não ver. Tem muita conexão com. E também tirar um pouco esse lugar de milagre, que é algo que vai chegar para você assim, Uhum, né? E o quanto tem a ver com conexão com confiança, com coragem, com dar o primeiro passo, né? Com ir em direção de. Porque eu sinto que o que eu percebo é, a gente estava falando antes, né? Você vai ampliando suas redes de conexão e aí você vai se confrontando com outros sistemas de crenças, né? Então, assim. É, tem vários experimentos que falam sobre isso, né? Do poder do. Tem um vídeo que é muito curioso, era um experimento. Uma professora fez um experimento de sala de aula. uhum, Tinha um aluno que sempre chegava atrasado. E aí ela falou assim: Olha, o fulano sempre chega atrasado, então a gente vai fazer um experimento aqui. Quando ele chegar, todo mundo vai falar que essa capinha de celular é vermelha, tá bom? Aí tá. Aí o cara chega, aí ela fala, ela mostra, na verdade, ela mostra uma pasta, né? Aí ela fala, Fulano, qual é a cor dessa pasta? Aí a pessoa uhum, fala, vermelha. Aí outra pessoa, vermelha. Todo mundo fala vermelha. Aí ela pergunta pro cara que chegou atrasado, qual é a cor dessa pasta? Aí ele, assim como você, assim como eu, tá vendo azul, mas ele fala uhum, que é vermelha por conta da pressão social uhum, sobre isso. Então, às vezes os milagres eles estão ali, mas a gente fala que eles não são milagres porque existe uma pressão social, existem várias crenças associadas, ou às vezes ao contrário. Tá todo mundo vendo um milagre e você não tá vendo, você fala que você tá vendo por causa do contexto social. uhum, Então, o que a gente chama de milagre, na verdade, tem muito a ver com a forma como você enxerga a vida, quais são os seus sistemas de crença e como é que você faz para transformar, sair desse lugar onde aqui eu estou vendo, mas aqui eu já não estou mais vendo. Mas eu sei que existe de alguma forma. Eu sinto que existe. Pessoas me falam que existe, uhum, né? Eu vejo na internet. O fulano me fala, né? Eu sinto que existe, né? Por uhum, exemplo, uma coisa muito comum. Eu sinto que existe algo mais para mim, uhum. né? Isso é um chamado existencial que muitos de nós têm, né? Uhum. Eu Que é sinto que muito, eu acho, de onde nasce a fé, de onde nasce, né, a confiança. E você é, sentir que tem algo mais, assim, que muitas vezes você não vai conseguir tangibilizar, ou mesmo colocar em palavras. E... mas eu queria falar um pouco assim sobre como é que você faz para percorrer esse caminho, né? Entre Uhum, aqui eu vejo, mas lá eu não vejo, mas eu sei que existe. Já ouvi falar, eu sinto uhum, que eu preciso ir, né? uhum. É muito um deixar-se mover pela vida, assim, né? Eu acho. E vem muito da associação da palavra do confiar mesmo. E Uhum. Pois é. o que. Mas para fazer isso, a gente vai fazer uma coisa diferente, que é a gente vai chamar um convidado aqui, vai entrevistar essa pessoa para falar exatamente sobre isso, sobre esse lugar desse caminho entre o que é visível e o invisível. E como é que foi na vida dessa pessoa, né? Que chega de só a gente ficar filosofando aqui, né, não, Mariana? Com certeza, mas para aprender vocês que estão aí ouvindo, vai ficar para o próximo episódio. Não vamos falar quem é, mas vamos dizer que vai ter, Assim, né? já no próximo episódio. No próximo Trazendo episódio. exemplos reais, né? É. De como percorrer. Esse aí é o milagre desse podcast que está acontecendo, que já é um desejo muito profundo meu, sempre trazer, né, essa possibilidade de trazer histórias reais, porque
A gente faz isso aqui porque a gente gosta, com a intenção de empoderar pessoas e inspirar pessoas, né? Inspirar você aí que está ouvindo, e eu quero muito empoderar pessoas para que elas possam vir aqui e contar a história delas. Porque eu acho que a gente contar a nossa história é muito empoderador, muito E muitas vezes a visceral. gente não tem a própria consciência da história, assim, né? A gente precisa realmente estar compartilhando ela para ir aprendendo com a própria história, né? E olhando para ela, assim, né? E a gente poder vivenciar quantos tons tem a coragem, né? A coragem tem muitos tons. Sim. Então é isso, chegamos ao final desse podcast. Nos vemos No no próximo. próximo.